Olá meus alunos, tudo bem? Então hoje a gente vai dar continuidade ao vídeo anterior falando de metabolismo energético. Só que no vídeo anterior nosso foco era a fotossíntese, agora o nosso foco é a respiração. Tá? Eu geralmente inicio essa aula fazendo uma pergunta que parece ser óbvia, que é por que a gente respira? Geralmente os alunos respondem, a gente respira para não poder morrer. Tá, e por que a gente morre se a gente não respirar? Gente, tenham em mente a partir de agora, não esqueçam disso, que respiração nada mais é do que produzir energia. Tá? Produzir, na verdade, é um termo até errado, transformar energia, ou melhor, deixar a energia disponível, a energia que tem nos alimentos disponível para nós. E qual é aquela molécula mesmo que a gente viu na aula passada que armazena energia? ATP. Então, de uma forma bem simplificada, o que é respirar? É produzir ATP. Tá? E o ATP ele armazena a energia. E aí, quando a gente precisa, ele vai ser quebrado, se transformar em ADP, todo aquele processo que a gente viu na aula passada. Tá? Então, vamos começar aqui. Ó. Como eu disse para vocês, fotossíntese é o processo de síntese de ATP, que envolve uma cadeia respiratória que a gente vai ver lá na frente como é que é. Existem dois tipos de respiração. Existe a respiração aeróbia, que tem o aceptor final de hidrogênio, o oxigênio, ou seja, a respiração aeróbia é essa que nós fazemos, a que nós utilizamos o oxigênio. Tá? As plantas também fazem, muitos fungos fazem, protozoários, algas, enfim. Então, esses indivíduos que utilizam o oxigênio para respirar são chamados de aeróbios. Já tem outros que são chamados de anaeróbios, são os que não utilizam o oxigênio na respiração. E existe, professor, ser vivo que não utiliza o oxigênio? Sim. Inclusive, existe ser vivo que, se tiver o oxigênio, ele nem sobrevive. Como, por exemplo, os anaeróbios obrigatórios, tá? Ou restritos. Existem os facultativos, que podem respirar na ausência ou na presença do oxigênio. E existem os restritos, que na presença do oxigênio eles podem morrer, como a bactéria do tétano, por exemplo. Tá? Bom, mas a gente vai focar hoje na respiração aeróbia, tá? Respiração aeróbia. Beleza. Como eu disse a vocês, a respiração aeróbia, ela é utilizada por procariontes, protistas, fungos, plantas e animais. Só ajeitar aqui que eu acho que está errado. E animais. A molécula principal é a glicose. Olha aqui de novo a famosa glicose. O que essa glicose é tão importante? A glicose, gente, é uma molécula muito energética, ela tem muita energia. A gente precisa da energia que tem na glicose. Mas a gente não vai conseguir essa energia apenas nos alimentando dela, absorvendo, não. Existe uma série de processos que tem que acontecer para a gente conseguir extrair essa energia da glicose. E esse processo, tá? Esses processos fazem parte da respiração. E a gente vai ver todos esses processos cada um. Mas antes vamos ver aqui a equação geral. Olha aqui, ó. Quais são os reagentes, né? Lembra, reagente o que está antes da seta aqui e produto que está depois. Quais são os reagentes? Olha a molécula aqui, glicose, tá? Então, essa glicose como é que a gente adquire? Na alimentação. Mais água, né, que a gente ingere, mais oxigênio, que a gente vai respirar, que está na atmosfera. Então, esses três compostos aqui, a gente transforma em água, CO2, que a gente libera para a atmosfera, e energia, que é o principal para a gente aí, tá bom? Certo, mas para isso tudo acontecer, necessita de 3 etapas, que a primeira é chamada de glicólise, a segunda é chamada de ciclo de Krebs e a terceira é chamada de cadeia respiratória. Bom, no vídeo de hoje não vai dar para a gente falar das 3 juntas, tá? Então nós vamos fazer 2 vídeos, para não ficar também um vídeo muito grande. Então, a primeira que a gente vai falar, tá, é a glicólise. Lembrando que o nome é glicólise, glico de glicose e lise de quebra. E como o nome já diz, aqui eu vou mostrar só um resuminho, mas depois eu vou falar de cada um com detalhe, tá? Então aqui, ó, primeiro, a glicose, gente, aqui é a molécula de glicose. Esse processo chamado de glicólise, ele ocorre no citoplasma. Ou seja, ele não ocorre ainda na organela responsável pela respiração, que é a mitocôndria. Então, basicamente, a glicólise, já tenho em mente aí, antes da gente ver todo o processo, é a quebra da molécula de glicose, certo? Então, ó, a molécula de glicose vai passar por vários processos enzimáticos, que a gente vai ver lá na frente, e vai, no final, se transformar em uma molécula chamada piruvato. Na verdade, ela se transforma em 2 piruvatos. Veja, quantos carbonos tem a glicose? Tem 6 carbonos. Quantos carbonos tem o piruvato? 3.
Tá? Então, dá para formar 2 piruvatos. Ou também, essa molécula pode ser chamada também de ácido pirúvico. E qual o saldo disso? 2 ATPs. Olha o que eu disse. Qual é a função da glicose? Produzir ATP. Da respiração, perdão. Produzir ATP. Então, na sua primeira etapa, que é a glicólise, nós já temos um saldo de 2 ATPs. Veja que aqui, nessa primeira fase, que é a glicólise, não tem participação de oxigênio. Então, a gente diz que é uma fase anaeróbia. Apesar, preste atenção, apesar dos seres aeróbios fazerem isso, tá? Essa é uma fase, a fase é chamada de anaeróbia, porque não tem participação do oxigênio. Então, resumindo, o que é a glicose? A gente vai ver com detalhe mais na frente, mas resumindo, a glicose é a glicólise é a quebra da molécula de glicose, tá? A quebra. Então, vamos para frente, Quando esse piruvato ele é formado no citoplasma, ele vai entrar numa organela chamada de mitocôndria, a famosa mitocôndria, organela responsável pela respiração celular. Quando ele entra nessa mitocôndria, ele vai se transformar em uma molécula chamada de acetil. E que vai permitir a entrada dele é uma enzima chamada de coenzima, tá? Coenzima A. E ele vai formar um complexo chamado de acetil coenzima A. Essa transformação em acetil, ele já vai perder carbono, tá? E essa perda de carbono é em forma de CO2. Então, a gente já vai começar a liberar os primeiros CO2 da respiração. Veja, voltando aqui, veja que um dos produtos da respiração é, olha aqui, o CO2. Então, um dos primeiros CO2 de óxido de carbono que a gente libera é quando o piruvato ele vai entrar, ele se transforma em acetil e vai entrar na mitocôndria. Tá? Lembrando, gente, uma coisa muito importante. Esse processo aqui de perder carbono em forma de CO2 é chamado de descarboxilação. Tá? Descarboxilação. E isso é muito importante para a produção de energia, para a produção de ATP. Tá? Então, a próxima etapa aqui na mitocôndria, que ocorre na matriz da mitocôndria, vai ocorrer uma série de processos, que a gente vai ver cada um deles lá na frente, e a importância desse processo é a produção de ATP, vai produzir também outras moléculas que carregam energia, como o FAD, e aqui o hidrogênio que vai ser carregado para a próxima etapa, que é a etapa chamada de cadeia respiratória, ou cadeia transportadora de elétrons, que esse hidrogênio ele vai passar por vários tipos de proteínas, de enzimas, e vai liberar energia, tá, para produzir ATPs. E no final vai se juntar ao oxigênio e formar a água, que é o outro produto da respiração. Então, gente, aqui é só um resumo dos 3 processos: glicólise, ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Tá? A gente vai ver com detalhe cada um desses processos aí. Então, vamos ver agora como é a glicólise, com mais detalhes. Então, como eu já disse para vocês, glicólise nada mais é do que a quebra da molécula de glicose. Tá? Então, vai quebrar a molécula de glicose e a formação do piruvato. Tá? Lembrando que a função dessa quebra é para extrair energia para produzir o ATP. Tá, onde é que isso acontece? No citossol, no citoplasma. Isso ainda vai acontecer no citoplasma da célula. Qual o procedimento? Veja que a glicose ela é quebrada dá origem a 2 piruvatos, molécula chamada de piruvato ou ácido pirúvico. Com isso, a liberação de hidrogênio e energia, principalmente, certo? A liberação de hidrogênio e energia. Esses hidrogênios eles vão ser carregados por essas moléculas aqui, NAD, que se transforma em NADH. Veja que ela é NAD, mas quando quebra a glicose, libera hidrogênio e ela pega o hidrogênio para carregar. Tá? A energia usada na síntese dessa molécula, a energia usada na quebra, na produção, na verdade, dessa molécula, é usada na síntese do ATP, ou seja, na produção do ATP. O piruvato formado, ele vai entrar agora na mitocôndria e segue para o ciclo de Krebs, tá? Lembrando que ele entra em forma de acetil, a gente vai ver lá na frente. Mas antes vamos ver aí o passo a passo da glicólise. Então veja que eu tenho uma molécula aqui de glicose. Essa molécula, o que vai acontecer? 2 moléculas de ATP são utilizadas para ativar a quebra, ou seja, eu vou ter um gasto de energia.
Olha que interessante, ATP se transformando em ADP. Foi o que aconteceu? Gastou energia. Professor, mas respiração, glicólise, você disse que não é para produzir ATP? Como é que eu estou gastando? Sim, existe um investimento inicial. Tá? Para eu produzir ATP, eu tenho que gastar ATP. E é o que acontece aqui na primeira etapa da glicólise. Certo? Ele vai utilizar 2 ATPs só para poder quebrar a molécula de glicose. Depois, a molécula ativada pelo ATP divide-se em 2 moléculas de 3 carbonos. Então, depois que quebrou, se eu quebro a molécula que tem 6 carbonos, eu vou produzir 2 moléculas que têm 3 carbonos. Aí veja o que acontece. Essas moléculas, há uma incorporação de fosfato inorgânico e formação do NADH. Então, ela chega aqui, o NADH, entra um fosfato na molécula. Quando entra um fosfato, sai um hidrogênio. Quando sai um hidrogênio, há a formação dessa molécula, NADH. Tá? Na verdade, são 2, porque aqui eu tenho 2 moléculas de 3 carbonos cada. Depois, 2 moléculas de ATP são liberadas, recuperando 2 utilizadas no início. Então, agora é ADP formando ATP. Já formei 2 moléculas, 2 moléculas de ATP. Gastei 2 aqui no início, né, para poder quebrar a glicose, e produzi 2. Ou seja, qual é o meu saldo até agora? 0. Né? Se eu gastei 2 e produzi 2, eu tenho 0 de saldo aí de ATP. Mas depois, a liberação de mais 2 ATPs. Então, qual é o meu saldo agora? 2. Recapitulando, eu gastei 2 para quebrar a glicose. Depois, aqui nessa etapa, eu produzi 2 ATPs. Meu saldo, 0. Depois eu produzi mais 2 ATPs. Meu saldo, 2. Certo? É como se eu gastasse R$200 para comprar um produto e vendesse ele por 400. Então, se eu gastei 200 e vendi ele por 400, qual foi meu lucro? Meu lucro foi 200. Então, o saldo final da glicólise são 2 ATPs. E aí, no final, a formação aqui, dos 2 piruvatos, ou ácido pirúvico. É muito importante, gente, saber essa questão do saldo da glicólise. Tá? Eu já vi questões que também gostam de confundir. Por exemplo, se eu quiser saber quantos ATPs é produzido na glicólise? 2? Não. O que é produzido são 4. Só que no início ele gasta 2. Aí o meu saldo final é 2. Então não confunda produção de ATP com saldo de ATP. Tá? O saldo só são 2 mesmo. Certo. E o ciclo de Krebs? Como é que é o famoso ciclo de Krebs? Né? O ciclo de Krebs que causa terror aí muito estudante. Então, o ciclo de Krebs ele também é chamado de ciclo do ácido cítrico ou de ácido tricarboxílico, tá? A gente vai entender por quê. O mentor foi Hans Adolf Krebs, em 53, por isso que o nome é esse. E ele ocorre na matriz mitocondrial. Já vou mostrar para você o esqueminha da mitocôndria e mostrar onde é essa matriz. Procedimento. Lembra que o piruvato formado lá na glicólise, né? Ele vai entrar agora na mitocôndria para participar do ciclo de Krebs. Só que ele entra em forma de acetil, ele se transforma nessa molécula, não é mais piruvato, ele entra em forma de acetil. E na medida em que ele se transforma de acetil, ele já libera CO2 e hidrogênio. Então, o piruvato ele tem 3 carbonos, se ele libera CO2, ele perde um carbono. Então, o acetil só tem 2 carbonos. Tá? O acetil, para facilitar essa entrada, né, para acelerar, ele se associa a uma coenzima chamada coenzima A e forma um complexo chamado de acetil coenzima A. E é esse complexo, acetil coenzima A, que consegue entrar no ciclo de Krebs. Tá? Então, o ciclo de Krebs, a liberação de quê? De CO2, liberação de ATP, formação de ATP, que esse é o objetivo. NAD, que também vai transportar energia, né, aí em forma de elétron do hidrogênio. E FADH2, que também transporta aí energia em forma de elétron, em forma de hidrogênio. Uma coisa muito importante, gente. Todo gás carbônico que a gente libera na respiração, ele provém da entrada aqui do acetil, da formação do acetil e da entrada dele no ciclo de Krebs. Tá? Então, esse CO2 que a gente está liberando agora, né? Lembrando que a gente respira oxigênio, libera CO2. Da onde está vindo esse CO2? De que fase está vindo esse CO2? Esse CO2 está vindo da transformação do piruvato em acetil
e da sua entrada no ciclo de Krebs e de todo o ciclo de Krebs. Né? Durante o ciclo de Krebs, a gente vai ver que é a formação de CO2. Lembrando que toda vez que sai o CO2 de uma molécula, ela perde carbono. Processo chamado de descarboxilação. E isso é importante para poder produzir ATP, tá? Que a gente vai entender no esquema do ciclo de Krebs. Aqui, ó, só para a gente ver, como eu disse a vocês, aqui é uma mitocôndria. E veja que a mitocôndria ela tem dupla membrana. Ó, tem uma membrana mais externa, uma membrana mais interna. E aqui, ó, eu tenho essas ondinhas aqui, ó, essas voltas, que essas voltas aqui são chamadas de cristas mitocondriais, ó. Essas voltas parecem ondinhas, né? Chamadas de cristas mitocondriais. O ciclo de Krebs ele não acontece nas cristas mitocondriais. O ciclo de Krebs ele acontece dentro aqui, ó, da mitocôndria. É como se fosse, entre aspas, o citoplasma da mitocôndria, tá? Então, o ciclo de Krebs ele acontece aqui. Na matriz, nas cristas, vão acontecer a cadeia respiratória que a gente vai ver lá na frente, tá? Então, vamos lá para o ciclo de Krebs. Olha aí como é bacana esse ciclo de Krebs aí. Vamos lá. Veja que aqui, ó, tudo começa com quem? Com ácido pirúvico ou piruvato. Lembrem que esse ácido pirúvico ele é formado lá na glicólise, na fase anterior que a gente já viu. E são formados 2 ácidos pirúvicos. Então, tudo que acontecer com esse ácido pirúvico, logicamente, também acontece com o outro. Tá? Então, ó, quando esse ácido pirúvico, ele antes de entrar no ciclo de Krebs, o que vai acontecer com ele? Ele vai se associar, ele vai se transformar em acetil, né? Como eu disse a vocês. Quando ele se transforma em acetil, ele já perde aqui, ó, hidrogênio e carbono. Então, ele já perde hidrogênio e carbono. E ele se transforma em uma molécula chamada de acetil. Esse acetil ele se associa com a coenzima A e forma um complexo chamado de acetil coenzima A. Quantos carbonos tem? 2 carbonos. Só vão ter 2 carbonos, porque um perdeu aqui, ó, em forma de CO2, dióxido de carbono. Para onde é que vai esse dióxido de carbono aqui? Para a atmosfera. É o que a gente libera na respiração. A gente está liberando aqui nesse momento, tá? Certo. Esse acetil coenzima A, ele vai agora entrar definitivamente no ciclo de Krebs. Quando ele entra no ciclo de Krebs, quem é que vai se associar a ele? Ele vai se juntar a uma molécula chamada de ácido oxalacético. Olha que nome bonito. Ácido oxalacético. E o ácido oxalacético ele tem 4 carbonos. Então, quando ele se associa com acetil, ele forma uma molécula de 6 carbonos, que é o chamado citrato ácido cítrico. Por isso que o nome também é ciclo do ácido cítrico, tá? Esse ácido cítrico, ó, com 6 carbonos, ele vai perdendo hidrogênio. Esses hidrogênios vão sendo carregados pelo NAD, né? Veja que tem aqui NADH, e aí forma NADH2. Gente, para onde é que vão esse NAD? Esse NAD ele vai lá para a próxima fase, que é a fase transportadora de elétrons, que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, ó, veja que perde também carbono. Esse carbono se junta ao oxigênio para formar CO2 e a gente liberar. Tá? Perceba, gente, que toda vez que perde carbono, ele consegue produzir energia, ou em forma de ATP, ou produzir energia aqui para ser carregada em forma de NADH. Então, a ideia do ciclo de Krebs, não esqueçam disso, a ideia do ciclo de Krebs é ir tirando os carbonos aos poucos para poder produzir energia, ou em forma de ATP, ou para que essa energia seja carregada por um NAD ou um FAD lá para a próxima fase. Por que isso não acontece de uma vez? Por que esse citrato, esse ácido cítrico aqui, ó, ele não perde logo os seus carbonos de uma vez, né? Porque se ele perder de uma vez, vai ser um gasto energético muito grande, né? Então vai desperdiçar energia. Então tem que ser aos poucos esse processo. E aí, à medida que sai carbono, ele vai produzindo energia, tá? Olha aqui, ó, qual a importância do oxigênio, inclusive, para a gente, né? Veja que é o oxigênio que vai causar essa descarboxilação. Ó, é quando o oxigênio chega, que se junta a um carbono aqui do citrato e vai tirar esse carbono, tá? E liberar em forma de CO2. Quando tira o carbono, o hidrogênio também vai sair, vai ser carregado pelo NADH. Então, ó, se não tiver oxigênio, você não vai produzir NAD, você não vai produzir ATP, e aí você vai morrer, tá? Então, veja, ó, citrato perdeu um carbono em forma de CO2, se juntou aqui oxigênio, saiu. Formou o alfa-cetoglutarato, que só tem agora, ó, 5
carbonos. Mais uma vez, saiu carbono em forma de CO2. Esse cetoglutarato também vai perder carbono em forma de CO2. Vai se juntar aqui, ó, o oxigênio, e vai perder carbono. Com isso, também vai liberar esse hidrogênio que vai ser carregado lá para o outro lado, lá para outra fase, na verdade, que a gente vai ver adiante. Então, quando ele perde carbono, ele tinha 5 carbonos, fica agora só com 4 carbonos. Esse 4 carbono aqui, nessa fase, é chamado de succinato. E aqui também há uma produção de ATP, tá? Também há uma produção de ATP. Agora veja, gente, ó, muito importante. Daqui para frente, succinato, fumarato, malato e o ácido oxalacético, nenhum perde carbono. Nenhum perde carbono. Então, como é que o succinato se transforma em fumarato, já que não tem mais perda de carbono? A perda de hidrogênio. E aí tem outro cara aqui que também carrega esses hidrogênios, também carrega energia, que é o FAD-H, tá? Então, ó, o NAD aqui carregava os hidrogênios e aqui o FAD está carregando os hidrogênios. Lá na frente, na cadeia respiratória, a gente vai entender para onde é que esse FAD e esse NAD estão indo com esses hidrogênios, tá? Que estão tirando. Tá, aí o fumarato também vai perder hidrogênio, vai ganhar água, molécula de água, tá? Lembra que um dos reagentes da respiração é água. E esse malato vai perder hidrogênio mais uma vez e no final se transformar em ácido oxalacético de novo. O que é que esse ácido oxalacético vai fazer? Se associar ao acetil, se transformar em citrato e tudo de novo. Por isso que o nome é um ciclo, tá? Certo. Qual é a função disso tudo? Por que essas moléculas se transformam uma na outra e assim por diante? Depois volta a ser a mesma, que é o ácido oxalacético. Tudo isso, gente, é como eu disse. Tem a função de liberar o oxigênio, tá? Processo chamado de descarboxilação, para poder pegar esse hidrogênio aqui, tá? E transportá-lo para a próxima fase. Além disso, também tem uma função de produzir ATP. Sempre que há uma quebra lá de carbono dessas moléculas, vai produzindo energia. E essa energia vai sendo liberada para produzir ATP, né, ou para ser carregada para a próxima fase. Certo? Então, esse é o ciclo de Krebs. Gente, no próximo vídeo, a gente vai ver a cadeia respiratória, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, não esqueça. Glicólise, ciclo de Krebs e o próximo vídeo, cadeia respiratória, tá bom? Até lá!